seja bem-vinda. É verdade que Netanyahu apresentou um mapa de Gaza com a bandeira de Israel um pouco antes da rave? Eu não tenho essa informação, Sália. Se você eventualmente tem essa informação, recebeu, depois me envia para a gente observar. Agora, é legal esse teu comentário pelo seguinte, porque lá em Gaza, tanto a cidade de Gaza está cercada, tá? Tanto ao sul como ao norte da cidade de Gaza, os israelenses eles têm entrado e nos territórios que eles têm dominado, eles têm içado a bandeira israelense, tá? Esse é um ponto muito interessante, né? Porque, veja, se fosse um combate onde o objetivo fosse liquidar o inimigo e logo após se retirar, essa questão simbólica de içar a bandeira em casas, em pontos um pouco mais altos, em locais de referência que não estejam destruídos, ela não costumaria ser a praxis, ela não costumaria ser adotada. Israel está realmente içando sua bandeira em Gaza. Está içando sua bandeira em Gaza em meio a especulações que começaram há 3 ou 4 dias atrás, que são cada vez mais fortes, de que os Estados Unidos, a Itália, Israel, a Grã-Bretanha, seus aliados, inclusive no mundo árabe, cogitam o estabelecimento de algum tipo de autoridade em Gaza que esteja, num primeiro momento, a cargo de uma força multinacional, fora do âmbito das organizações palestinas. Hoje eu vi um relato da mídia dos Estados Unidos dizendo que seria interessante instituir uma força multinacional. Eles sempre se referem, ou quase sempre se referem a alguma força no modelo do que existe no Kosovo, da KFOR, cujo bojo é da OTAN, mas você tem outros países também que participam. E eles dizem que daqui 10 anos eles chamariam o grupo do Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, para de forma consorciada administrar Gaza. Então há um projeto para Gaza, gente, isso aí não resta a menor dúvida. Quero reiterar, Gaza como centro de logística, como porto. Eu ontem coloquei uma matéria detalhada, com análise detalhada do que pode estar para acontecer em Gaza, em relação à questão do porto, em relação à questão do gás, em relação à questão do petróleo, em relação à questão das rotas comerciais. Outro ponto interessantíssimo que a gente não pode sonegar sob nenhuma instância é que nós tivemos no dia 30 que foi segunda-feira, é isso? Segunda-feira, dia 30, nós tivemos a distribuição de um lote de blocos para exploração de gás e petróleo no Mediterrâneo israelense. Ali se estabeleceram, como a gente também já tinha colocado para vocês, uma empresa do Azerbaijão, a SOCAR, uma empresa italiana, a Eni Petróleo, uma empresa escocesa, a empresa Hatcho Petróleo, que explora aqui também petróleo na Guiana, tá? E em Marrocos, também em um bloco, e a British Petroleum, explorando junto com a SOCAR o outro bloco. Então, quer dizer, Israel, em plena guerra, está concedendo a esses países, parceiros, aliados, interessados, não sei como dizer, essas facilidades, essas concessões para a exploração do seu gás e do seu petróleo. Gente, lá no começo do conflito, eu era praticamente uma voz dissonante quando eu dizia não vai haver embargo de petróleo, o Bahrein, o Kuwait, o Catar, o Omã, a Arábia Saudita, num primeiro momento, muitos discursos inflamados. Do Erdogan eu não quero nem mais falar, porque está claro qual é o papel do Erdogan nesse contexto, né? E não tem embargo de petróleo nenhum, eles continuam vendendo petróleo para todos os aliados de Israel. Hoje eu vi uma fala que o Bahrein iria romper com Israel. Gente, em todas as oportunidades que Israel ataca Gaza, de maneira muito menor e mais enfática do que está acontecendo agora, a Jordânia manda o embaixador sair, depois de um tempo volta, os turcos mandam uma nota de protesto, as equipes diplomáticas são chamadas à chancelaria, os corpos diplomáticos são chamados à chancelaria, mas não acontece nada. E desta feita, com 4.000 crianças mortas, 4.000 crianças, não é mais fácil retratar isso aqui para vocês, nesse momento, com naturalidade. Não é possível, né? O procedimento é muito parecido. Paralelamente, os Estados Unidos estão investindo lá no Egito, lá na Arábia Saudita, no Catar. O Blinken está chegando de novo na região. O Blinken vai para a Jordânia, vai para o Catar, vai para a Arábia Saudita, vai para a Turquia. Então ele vai circular esses dias aí entre o que ele chama de aliados dos Estados Unidos. Também deve conversar nos próximos dias com os chineses, assim como o Biden deve conversar com o Xi também. Estão, acho que, preparando uma conversa do Biden com o Xi. E o mundo assiste. Esse que é um genocídio contra a população palestina, uma punição coletiva,
algo que efetivamente é inadmissível. Uma coisa é nós condenarmos qualquer sorte de violência contra civis. E o fizemos desde o último dia 7 de outubro, quando começamos a retratar essa situação, independente deles serem israelenses, palestinos, judeus, muçulmanos, cristãos ou de qualquer orientação religiosa. Mas o que está acontecendo agora está nitidamente desproporcional e é nitidamente também uma punição coletiva. Uma punição coletiva que, entre outras coisas, estaria nesse momento a visita do Blinken visando a negociação para desocupar os hospitais palestinos. Porque a cidade de Gaza está cercada. O norte de Gaza, que tem a cidade de Gaza e Zeitun, estão absolutamente sob cerco agora. Cerco total dos israelenses. E tem os hospitais. Tem o Indonésio, tem o Shifa, tem o Al-Quds. Esses hospitais, eles têm, alguns deles, 50 mil pessoas. O pessoal que diz assim, ó, o local menos provável para que haja um ataque é um hospital. Então vou me refugiar no hospital. O Blinken está no Oriente Médio para, entre outras coisas, negociar a evacuação desses hospitais, porque parece que Israel já decidiu que vai colocar abaixo esses hospitais. Israel alega que, sob esses hospitais, estariam infraestrutura e comando do Hamas na região, na cidade de Gaza, em Zeitun, e em todo o entorno ali dessa área, que é uma grande área de conurbação, com densidade demográfica grande, apesar de muitos terem abandonado a região em direção ao sul. O Hassan Rabi, que é um brasileiro que tem falado muito com a gente, ele disse o seguinte, que muita gente não saiu da cidade de Gaza e de Zeitun porque pegar as duas estradinhas paralelas que levariam a Rafah e Khan Yunis era muito perigoso. Então, muitas vezes havia comboios de carros saindo, de carros, caminhonetes, o pessoal usando até charrete para sair, acreditam? E muitas vezes esses comboios eram bombardeados. Então, teve gente que ficou com medo, falou, ó, eu vou para o hospital Al-Shifa, eu vou para o hospital Al-Quds, eu vou para o Indonésio, eu vou para alguma instalação da ONU. Mas as instalações da ONU, os campos de refugiado, as creches, as escolas, as organizações internacionais não governamentais e outro tipo de sítio onde, teoricamente, haveria menor probabilidade de bombardeio, nenhum deles foi poupado. A grande verdade é essa. Porém, sobraram esses complexos hospitalares gigantescos. O Quds, o Shifa e o Indonésio. E o Blinken diz que, entre outras tarefas, ele vai conversar com Turquia, com Jordânia, com a Arábia Saudita, para encontrar uma solução para desocupar esses hospitais. Em paralelo, os brasileiros ainda não saíram, tá? Estão lá, não saíram. Hoje foram autorizados a sair grupos de azeris, de húngaros, de cidadãos dos Estados Unidos, outros grupos aí que teoricamente seriam, em tese, de países cuja relação com Israel é mais amistosa ou de apoio político mais ostensivo do que seria o caso do Brasil. Mas não há que se condenar o presidente Lula em função disso, não é? Porque ele, tanto no resgate de Israel, como do pessoal que está vindo da Cisjordânia agora, como tenta em relação a Gaza, tenta uma orientação equilibrada. Agora, claro que os israelenses gostariam de ter um apoio mais ostensivo do governo brasileiro, ou ter um apoio ostensivo do governo brasileiro. E os palestinos também gostariam de tê-lo. Tanto hoje, o Hassan falou para a mídia, dizendo que se eles tiverem que pagar ali, esperando um pouco mais, em função desse dito alinhamento do governo brasileiro com a causa palestina, que eles fariam esse sacrifício em prol dessa relação. É tudo uma situação muito difícil aí, é uma situação onde você tem que buscar um equilíbrio. Os brasileiros não saíram. Mas por que eu estou dizendo da questão dos brasileiros não saíram? Porque não foi fechado o posto fronteira de Rafah, tá? A questão é a seguinte, lá, desde o começo dessa semana, começaram, ontem teve uma lista grande de estrangeiros, né, os preparativos para abertura. Por isso que eu comparo muito com o corredor de Lachim, onde os armênios ficaram cercados por quase 10 meses no antigo Oblast Nagorno-Karabakh. Começou a sair população de Gaza, tá? Estão saindo feridos. A primeira lista de feridos eram 81 feridos, depois 500 estrangeiros, mais 407 estrangeiros. E a informação que eu tenho, que é muito sólida, porque é de fontes diplomáticas bastante próximas aos eventos, é no seguinte sentido: esse posto de fronteira, de passagem, não vai mais fechar. Então, qual é o objetivo agora? Os brasileiros devem sair nas próximas horas, mesmo que eles tenham sido
mesmo que eles tenham sido preteridos num primeiro momento, né, vão sair. E vai sair muita gente. Quer dizer, o governo dos Estados Unidos hoje ele diz: eu sou contra o cessar-fogo, porque Israel tem que exterminar o terrorismo da faixa de Gaza. Tudo bem. Mas eu sou a favor da pausa humanitária para permitir que os palestinos possam buscar locais seguros, que não existem dentro de Gaza. Então, isso aí é um eufemismo para dizer que os palestinos vão ter que sair de Gaza. Tudo leva a crer que a coisa caminha nessa direção.